Depois a gente se fala então. Abraço, querido. Até mais. Legal, né, pessoal? A gente com um aparelhinho desse aqui pode gravar vídeos para redes sociais, enviar para os amigos, guardar de recordação, né? Pode até transmitir ao vivo para o mundo inteiro. Tudo isso aqui, ó, na palma de nossas mãos. Mas se eu dissesse para vocês que para fazer isso há uns 40 anos seria preciso de tanta coisa e de tanto espaço que não ia caber nem na sua casa, nem no seu orçamento. Quer saber por quê? Então me acompanhe nessa viagem no tempo da tecnologia de captação, gravação e transmissão de imagens, desde quando entrei nessa jornada até os dias de hoje. Olá, meu nome é Beto Pio e eu trabalho há 40 anos na área técnica de produção de vídeo. E o objetivo desse vídeo não é contar a história da televisão ou da produção de vídeo, mas sim eu quero compartilhar com vocês essa experiência de ter testemunhado não uma, mas várias revoluções que o processo de produção de vídeo sofreu radicalmente nesses últimos 40 anos. Bom, essa história começa quando eu tinha por volta dos meus 20 anos. Eu não lembro direito o que eu aprontei, né? Mas um belo dia meu pai se zangou comigo e falou assim, velho, vai trabalhar. Como eu tinha curso técnico, já era curioso em eletrônica, minha mãe, com pena, acionou a família e conseguiu uma entrevista com um parente que trabalhava lá na TVS, que hoje é SBT, né? Para trabalhar na área técnica. Bom, esse parente devia ser um cara meio com muita influência, porque no dia seguinte da entrevista já me ligaram dizendo, ó, sua ficha foi aprovada e que eu me apresentasse no dia seguinte. Bom, chegando lá já tinha crachá, já tinha cartão de ponto e nome na escala, tudo certo. Aí eu achei que eu ia trabalhar na área de manutenção de equipamentos, auxiliar técnico, né? É isso que eu estava imaginando. Mas quando eu olhei, no meu crachá estava lá escrito trainee de VT. Beleza. Subi na área técnica, me apresentei lá para o chefe, ele foi me apresentar o serviço. Aí eu olhei pela primeira vez aquela técnica de televisão, aquele monte de botão, aqueles VTs, aquelas coisas, os switches, o waveform, eu acho que foi o que mais me assustou. Os caras ali mexendo no waveform, analisando, eu falei, meu Deus do céu, não sei fazer isso não. Se eu tivesse celular, acho que eu ligava para minha mãe e falava assim, mãe, avisa o tio que não é isso não. Mas não tinha volta. Esse era o meu destino aí. Eu me tornava naquele momento trainee de VT na TVS São Paulo. Bom, mas aqui eu não vou fazer um traçado cronológico com a evolução dos equipamentos. Eu vou falar primeiro do equipamento mais antigo que eu trabalhei, mesmo tendo começado com uma TIC, que era já de 71. Mas era bem mais fácil de mexer do que o quadruplex. Olha ele aí, essa Strovenga era do tamanho de um armário. Apesar de ter chegado ao mercado em 56, em 82, quando eu entrei, ainda estava lá, sendo usado por emissoras aí mundo afora no Brasil, claro. Inclusive porque era um equipamento robusto, né, de boa qualidade para a época. Bom, o probleminha com esse equipamento é que assim, dá uma olhada, vou mostrar para vocês o tempo que a imagem levava para estabilizar. A gente tinha que dar o play 5 segundos antes de pensar em usar essa imagem, né? Ou botar para fazer uma edição, qualquer coisa para botar no ar. Alguns mais ainda, né? Se tivesse desregulado, às vezes o bicho só locava com 10 segundos. Como eu já disse para vocês, no SBT eu comecei, né, operando videocassete, já, uma TIC, né? Bom, o Matic reinou por anos e anos e anos e anos. Desde o seu lançamento, muitos modelos foram lançados de um Matic. Desde aqueles primeiros VCRs, que eu comecei lá na TVS, até os BVUs 800, 850, né, que isso já era na Manchete. Tomei contato com isso, né? Bom, nessa época também tinha os VTs ainda de rolo aberto, né, os Type-C de 1 polegada, que já era uma evolução do sistema helicoidal que já tinha no Matic, né?
mas ainda era de carretel aberto. Bom, na época era o VT de ponta, né? Acho que ele ficou por uns 20 anos aí, só tendo a qualidade superada de imagem pelos VTs digitais, tipo Betacam digital já, as D1, D2, né? Que a gente já vai falar daqui a pouco. Seguindo nessa linha do tempo aí, entramos na era do Betacam. Bom, muita gente já conheceu também o Betacam, né? O Betacam também teve uma vida longa e foi mudando de formato, teve uma evolução constante assim, de aprimoramento, né, do formato. O Betacam SP tinha 500 linhas e o Betacam SX 800 linhas de resolução. Acho que foi o formato mais usado assim, nas produtoras, nas emissoras durante muitos anos. Na época a gente convertia o filme até em de 35, passava para beta para editar, né? Na edição para comandar esses equipamentos, já não era um simples editor que só marcava entrada, saída, playback, nada disso. Era um console de edição que controlava todas essas máquinas. Podia ser Type-C, podia ser beta, tal. Controlava o switcher, controlava o ADO, tal. Você fazia toda a programação, cada página, o que ia acontecer com cada um desses elementos, né? E você guardava isso num disquete, essas informações todinhas. Aí se tivesse alguma correção, alteração, audição, tal, você pegava esse disquete, pegava a EDL, botava de novo, pegava aquela página, alterava e deixava a máquina fazer sozinho de novo. Bom, vamos agora para o primeiro depoimento. Meu colega, amigão, Charles Hazel. Charlão, trabalhava comigo nesses equipamentos aí que eu falei para vocês. Fala aí, Charlão, como é que era a parada? Eu fui editor dos anos 90 até os anos 2000. E o que mais me chama atenção nas mudanças tecnológicas é que, na época em que eu editava, o editor remotava uma máquina de vídeo, ou máquinas de vídeo, para fazer um efeito de fusão entre uma e outra, e o sinal dessas duas máquinas, controladas pelo editor, o sinal passava por um switcher, tudo manual, e o espaço que essas máquinas tomavam era enorme, ocupava uma parede, ficava numa outra sala e a gente editava na sala vizinha. Então essa relação de espaço assim, acho que me chama até mais atenção do que a diferença do ponto de vista operacional, de como se opera hoje, né? Na mão ali, no mouse e tal. Então essa diferença é gritante. Agora entramos na era digital. O lançamento dos VTs D1 e D2 da Sony. O sinal gravado na fita não era mais analógico. Era primeiro convertido, conversão analógica digital, e os bits eram gravados na fita, né? Aí a gente tinha a possibilidade de fazer cópias sem perda. Maravilhoso, porque a gente fazia muita cópia que, à medida que a gente fazia a geração, o negócio ia deteriorando, né? Em 1993 foi lançada a Betacam digital. A fita era bem parecida com a Betacam, o cartucho. Aí teve o Betacam digital, o MPEG IMX, que era de 2001, já tinha resolução de 1.200 linhas. O HDCam, que era de 97, 1.800 linhas. O HDCam SR de 2003 com 1.920 linhas já, que é o nosso Full HD de hoje. Bom, outro formato de vídeo digital que merece ser mencionado, que foi em 1995, foi o DV e o Mini DV. Não era assim um formato profissional, né? Porque comparado àqueles 1.200 linhas que tinha a Betacam, só tinha 720 por 480, né? Muito menor do que os 1.200 por 600, né? Porém, era muito mais acessível. Um computadorzinho mediano, uma boa placa de captura de vídeo, uma câmera DV ou Mini DV, um programa de edição, Premiere, Final Cut, na época Vegas, né? Já era possível fazer um comercial de TV, gravar um vídeo institucional, fazer até curta-metragem.
Eu mesmo tinha uma produtora com essa plataforma aí, me sustentou por vários anos. Tenho até a câmera aqui, ó. Primeiro essa daqui. Tá? Bom, agora vamos falar do que, a meu ver, foi a maior revolução na produção de vídeo nesses 40 anos. A edição não linear. Gente, fazendo a analogia, a edição não linear é como se fosse da máquina de escrever para o editor de texto no computador, né? Quem é editor, cara, sabe que quem passou essa transição sabe o avanço que isso foi. Bom, o primeiro editor não linear foi o Avid que eu conheci. Foi de 89 e não tinha qualidade ainda de reprodução, né? Você não tinha o produto final saído dele. Mas a grande vantagem de você poder fazer sua timeline, sua montagem, foi essa primeira, a facilidade do não linear. Mas como ele ainda não tinha qualidade, a gente fazia edição, pegava o disquete da edição, que tinha o EDL, né? Edit Decision List, e levava para ele a edição, que lá tinha as máquinas de resolução boa, né? Aí as máquinas automaticamente faziam a sua montagem. Bom, mais tarde, com o desenvolvimento dos computadores, apareceram as placas gráficas, né? As targas. A montagem já era totalmente feita no computador e dali você já tirava o seu produto final. Mas as fitas a gente ainda utilizava para gravação, né? As câmeras beta, ou telecinado já de beta, de 35 para beta, né? E agora vamos falar com um dos pioneiros da edição não linear, que também trabalha como eu até hoje, como montador, que é o Tony Tiger, que vai contar um pouco da trajetória dele aí como editor. Fala, Tony! Trabalho com edição de vídeo desde 1992, justamente a transição das fitas magnéticas para o digital dentro do computador. Hoje as fitas não existem mais, é apenas o digital. E eu vi toda essa transição com muitas empresas de edição surgindo, inventando formatos e até se estabilizar. Hoje eu uso 3 programas de edição de vídeo, que é o Avid Media Composer, o Adobe Premiere e o DaVinci Resolve. Eles são acessíveis para os amadores, mas eles são de uso profissional, que são os que eu uso já nesses 30 anos de caminhada. Forte abraço para vocês. Mas a fita magnética, depois dessa longa e honrosa jornada, chegou à sua aposentadoria. As câmeras começaram a trabalhar com cartões de memória. As placas de conversão analógica digital, ou mesmo aqui importavam material via FireWire, já eram obsoletas. Bom, aí nessa onda, a gente começou a trabalhar com as câmeras digitais, né, de alta resolução, formato HDV e depois Full HD. Essa aqui é uma Panasonic, ela é HDV, 1440 por 1080, né? E ela também trabalhava, era uma câmera híbrida ainda, a transição do formato, ainda tem o cassete aqui, ó. Só que no cassete ela gravava só 720 por 480. Ela usava esse cartão P2, que, cara, esse cartão P2 aqui não foi um grande sucesso não, tá? Porque ele, além de muito caro, esse aqui tem 16 GB e 16 minutos, 15 minutos de gravação, né? E ela já, nessa época, já concorria com as DSLR, já tinha as Canon 5D e tal, né? E já tinha resolução de Full HD. As DSLR são as câmeras que a gente usa, né, até hoje em dia. Inclusive a gente está gravando numa delas, né? Hoje em dia a gente já tem câmeras trabalhando em 12K, né? Mas tem gente ainda trabalhando tranquilamente com 2K, 4K, né? Com as Canon, com a Sony, Nikon, Panasonic, Blackmagic, né? Agora a gente também está passando por uma transição para as mirrorless, que tem as mesmas características, né, da DSLR, só que o sistema óptico delas não tem espelho, né? Daí o nome mirrorless, que a vantagem é que elas são mais leves, mais compactas e mais baratas. Bom, as DSLR, né, trouxeram esse grande diferencial para as produções. O vídeo deixou de ter cara de vídeo e se aproximou mais da cara do cinema. Tinha um visual mais cinematográfico, né? Quem assistiu Avenida Brasil,
primeira novela que foi gravada com essa tecnologia e a novela anterior, sabe bem do que eu estou falando, a diferença que isso foi. Né? Isso porque essas câmeras, além de ela ter mais definição, né, do que as câmeras de vídeo da época, também tinha sensibilidade maior de stops de luminância. Tá? Bom, agora a gente vai ouvir mais um depoimento de alguém que, assim como eu, vivenciou anos de transformação e evolução na produção de imagens. Vicente Simão. Fala, Vicente, conta a sua história pra gente. Meu nome é Vicente Simão, sou cofundador da Fábrica Filmes, trabalho com a parte de direção de cena e fotografia e vou falar um pouco sobre o meu relato de quando eu comecei, né, nesse mercado de audiovisual. É uma indústria muito antiga, que ela vem se desenvolvendo, né, no decorrer das décadas, porém eu acredito que a partir da década de 90, que foi no período que eu comecei nessa profissão, ela tem evoluído cada vez mais em todos os seus setores, né? Na parte de captação, na parte de iluminação, né? Mas o que eu destaco muito, assim, onde mais evoluiu, é quando veio, né, o advento da era digital, onde as câmeras pararam de trabalhar com fitas, pararam de trabalhar, né, de operar com película e passou a digitalizar as imagens e trabalhar essas imagens no computador. Quando eu comecei ainda eram fitas, na época era Betacam, onde a dificuldade, né, não só de captação de imagens, na parte de gravação era muito grande, os equipamentos muito pesados, precisavam-se de muitas luzes para fazer qualquer tipo de movimento, os equipamentos eram enormes, as gruas, o traveling, muita equipe, caminhões, maquinárias muito grandes e muito onerosas principalmente, né? O custo de produção na época era infinitamente maior do que hoje em dia. Hoje em dia, apesar de ser uma cadeia produtiva que gera movimentação de muitos valores, os equipamentos continuam ainda muito caros, a mão de obra tem que ser altamente especializada, porém está muito mais acessível do que até mesmo quando eu comecei a trabalhar nesse mercado. Então, o que eu destaco mais assim nessa questão também da tecnologia, que ajudou muito na produção, né, do audiovisual, é a parte de edição. A edição, antigamente se precisava de, né, você pegava a fita e colocava em 2 VTs, dois para dar play, outro para dar rec, precisava de aqui um jog shutter para você estar manipulando tudo isso, e além da dificuldade, né, o acesso era muito difícil, tudo muito caro, todos os equipamentos importados, até hoje são os equipamentos importados, porém o acesso era bem menor. Hoje em dia as câmeras fotográficas, né, digitais já filmam com uma qualidade excelente, até mesmo celulares, né, que é o dispositivo na qual eu estou utilizando agora para poder passar essa mensagem para vocês, né, tem capacidade, né, de qualidade de imagem e também de som incríveis, assim, que facilitaram muito a produção audiovisual. Bem, se a produção de vídeo já tinha se popularizado com as câmeras e equipamentos mais acessíveis, eis que surge o smartphone. O smartphone. Tudo isso que eu falei até agora disponível aqui neste tabletinho. Agora sim a produção de vídeo é realmente acessível para qualquer pessoa. Custo realmente baixo. Todo mundo pode se tornar um videomaker. Tem muita gente fazendo fortunas, criando conteúdo para as redes sociais. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido essa história e durante esses quase 40 anos como profissional da área, esse testemunho que eu vivi, essa evolução incrível da válvula ao chip, que merece um registro. E como não podia deixar de ser, em vídeo, né? Claro. Até mais!